Vamos lá, pessoal, ponto 13 e 14 do nosso programa de ECA. Tá? Ponto 13 é proteção judicial dos interesses individuais, difusos e coletivos. E o ponto 14 é o Ministério Público, atribuições, ação civil pública, ataque e apuração de responsabilidade de entidades de atendimento. Esse ponto 14, eu vou falar bem pouquinho, eu vou falar alguma coisa de ação civil pública, porque é só dar uma lida nos artigos que tratam do Ministério Público no ECA. E em processo civil a gente vai aprofundar mais a questão dos direitos difusos e coletivos, da ação civil pública. Então eu vou deixar para falar pouco desse ponto 14, vou falar mais do ponto 13. Tá? Para se aprofundar em direitos difusos e coletivos, eu recomendo o site do professor João Lordelo, tá? João Paulo Lordelo, o site é joaolordelo.com, tudo junto. Tá? Lá tem muita informação sobre ações coletivas, tem uma parte lá que ele disponibiliza sobre bibliografia dele, né? Ele tem muitos livros e ele disponibiliza tudo no Google Drive. Então você vai lá e baixa, tem uma obra específica, chama Manual Prático de Processo Coletivo, é um livro muito bom, eu uso, e é versão eletrônica. Tá, mas está lá disponibilizado gratuitamente, tá bom? Se você quiser se aprofundar, dá uma lida nisso daí. Mas aqui a gente vai falar uma pincelada básica sobre essa proteção judicial no ECA, tá? Então, primeira coisa, o que o ECA tem de diferente do processo coletivo em geral? Primeiro, ele previu, antes das alterações da Lei de Ação Civil Pública e do Código do Consumidor, o litisconsórcio facultativo entre os Ministérios Públicos. Tá? Previu a valoração judicial dos aspectos qualitativos e quantitativos das políticas públicas. Então você tem a possibilidade do judiciário intervir nas políticas públicas, tá? Que é uma inovação e é uma questão bastante polêmica até hoje. O ECA regulamentou o inquérito civil nesses aspectos com relação à criança e adolescente e admitiu a ação civil pública individual em favor de criança e adolescente. O artigo 201, inciso 5, foi adotada a tese da dupla titularidade. O que significa? Você tem, quando há um atendimento a uma criança ou um adolescente, você tem a dupla titularidade. Significa que, em primeiro lugar, a criança tem o interesse de ser atendido e, em segundo lugar, a sociedade tem o interesse de que aquela criança seja atendida. Tá? Então você tem ali direitos indisponíveis pertencentes àquela criança, por isso a sociedade, na voz do Ministério Público, né, na pessoa do Ministério Público, vai agir, na pessoa entre aspas, vai agir em favor dessa indisponibilidade do interesse das crianças. Por isso que se admite a ação civil pública individual. Mas isso é bastante criticado, tem doutrinador que não admite isso, tem doutrinador que faz uma leitura um pouco diferente desse artigo 201, inciso 5, tá? Mas é esse o posicionamento predominante. Tá? Posição do STF no RE 472-489, Ministério Público tem legitimidade para interesses individuais homogêneos quando impregnados de relevante valor social. Tá? E também a Defensoria Pública. O STF já reconheceu a legitimidade da Defensoria na ADI 3943, informativo 784, quando a Defensoria atua para a proteção de um grupo de hipossuficientes. Tá? E no caso das crianças e adolescentes, é evidente que a Defensoria tem legitimidade. Uma questão curiosa é com relação aos entes despersonalizados. No sistema de direitos difusos e coletivos, os entes despersonalizados têm legitimidade para atuar. Então você tem, por exemplo, o PROCON,
que é um órgão inserido dentro da estrutura do Poder Executivo, enfim, municipal, estadual, é um órgão que não tem personalidade jurídica própria, por exemplo, e ele pode atuar em nome do consumidor, mesmo sem ter a personalidade, ele tem legitimidade. E no sistema do ECA, nós temos órgãos que não têm personalidade jurídica própria também. Nós temos o Conselho Tutelar e os Conselhos de Direitos, o Conselho Estadual, Municipal e o Nacional, e o do Distrito Federal. E aí? Eles podem agir ou não podem? Tem uma parte da doutrina que diz que está restrito ao CDC. Então só aqueles órgãos de proteção ao consumidor poderiam agir porque é uma previsão do CDC. Uma outra parte da doutrina já diz que não. O sistema de ações coletivas é um subsistema que tem vários diplomas, entre eles o CDC. E o CDC tem essa previsão, você pode adotar também o diálogo das fontes e trazer isso para a proteção da infância e da juventude. Tá? Seria possível para essa corrente. Tá? Julgamento de ação civil pública é da vara da infância. Tá? Lembrando só aquelas questões que a competência cede quando for prevista na Constituição, tá? Quando tem a Justiça Federal envolvendo no caso, mas via de regra a competência é da vara da infância e da juventude. Mesmo quando, por exemplo, tiver uma situação contra a fazenda pública, o que atrairia a competência para a vara de fazenda pública. Não, permanece na vara da infância. Então você tem o Ministério Público ajuizou uma ação contra o município, exigindo que ele construa creches, por exemplo. Essa ação civil pública vai correr na vara da infância, não vai correr na vara da fazenda pública. Tá? E a competência territorial é o do local do dano ou onde deva ocorrer a ação ou omissão. É um critério funcional, é um critério de competência absoluta. Tá? Para finalizar o ponto, vamos falar um pouquinho dos recursos. Artigo 198. Pela literalidade do artigo 198, lá está dizendo que a sistemática recursal do ECA é o do Código Civil, do Código de Processo Civil de 1973, com algumas adaptações. Se você seguir o que está dizendo na literalidade, você vai, de certa forma, aplicar o Código Civil de 73, mesmo já revogado, né? Por isso, ainda não temos alguma decisão dos tribunais superiores sobre qual vai ser a sistemática recursal adotada, mas já tem muita gente falando que tranquilamente se aplica o CPC de 2015. Tá? Prefiro esperar para ver o que vai acontecer. Mas que adaptações são essas, afinal? Né? É a apelação, mas quais são as adaptações previstas no ECA? Primeiro que a apelação independe de preparo. O prazo é de 10 dias da apelação, no CPC 15 dias, né? São 10 dias. Essa apelação tem preferência no julgamento, então ela vai ser julgada mais rápido. E admite o juízo de retratação pelo magistrado de primeiro grau. Então você ofereceu as razões de apelação, antes de subir, o magistrado se retrata e daí ele modifica a sua decisão. Isso é possível no sistema de recursos do ECA. Tá? Uma questão importante é a do efeito devolutivo. Havia uma previsão no ECA de que o efeito devolutivo era regra, tá? E o efeito suspensivo só como exceção. Só que isso foi revogado. E isso gera uma problemática, principalmente no sistema de aplicação de medida socioeducativa. Se o efeito suspensivo não existe mais, ou enfim, só em casos excepcionais,
você aplica uma medida socioeducativa e o adolescente fica no cumprimento dessa medida socioeducativa durante o julgamento da apelação, porque ela não tem mais efeito suspensivo. Tá? Teve muita gente criticando esse posicionamento, mas parece que é isso que vem prevalecendo. Tá? E o artigo 1012 do Código de Processo Civil de 2015 já diz a apelação terá efeito suspensivo. Então, de imediato, suspende os efeitos. Então, por enquanto ainda não temos nada concreto jurisprudencial dos tribunais superiores, né? O CPC de 2015 bem recente ainda. Então vamos aguardar que essas discussões cheguem nos tribunais superiores. Eu acho que por enquanto não vai ser cobrado porque não teve nenhuma manifestação ainda, tá? Se for um concurso que pede mais literalidade, se pede mais texto de lei, talvez eles joguem a alternativa para te confundir. Por exemplo, eles vão falar a sistemática recursal do CPC, do ECA, é o sistema do CPC de 2015. Se o concurso segue a literalidade, está errado, porque a lei diz, com todas as letras, que é o CPC de 73. Tá? Mas enfim, como o foco é o CESP, né, por enquanto ainda não tem nenhuma decisão judicial a respeito e vamos aguardar para ver o que acontece. Tá certo? Então esse ponto fica por aqui e até mais, um bom estudo para vocês. Tchau, tchau.